Paulo César Quartiero. Presidente Gladson Cameli, governador de Roraima, Anchieta Júnior, senhoras e senhores, queria cumprimentá-lo, governador, pela sua disposição de vir aqui. Com a sua presença, o senhor está realmente realçando a importância do que está sendo discutido aqui. Mas eu gostaria de me reportar a uma reunião que esteve na Federação da Indústria do Estado do Pará, FIEPA, no dia 27 de maio de 2011. Lá estava presente a FAEPA, que é a Federação de Agricultura do Pará, estava presente a maior parte do pessoal do Partido dos Trabalhadores, inclusive a ex-governadora Ana Júlia Carepa, e estavam os empresários que compõem a parte produtiva do Estado do Pará. E tivemos lá a oportunidade de assistir uma palestra do ex-ministro Zé Dirceu, que me pareceu, não conhecia pessoalmente, ele muito informado, muito atuante e muito sintonizado com as ações do governo federal. E ele fez uma exposição e depois foi permitido fazer uma pergunta. E eu me dirigi a ele e fiz a colocação em uma pergunta. Eu disse a ele: Roraima é um estado com área geográfica similar ao estado de São Paulo e tem um potencial enorme, seja pela posição geográfica estratégica, pelos recursos minerais e hídricos, sendo pela vocação do estado na produção de alimentos, principalmente no Cerrado, onde o custo de implantação da agricultura é um dos mais baixos do país. Tínhamos uma agricultura pequena, mas que era destaque em produtividade e qualidade. Éramos campeões da Amazônia em arroz, soja, piscicultura e pecuária, fruto de 35 anos de trabalho e pesquisa. Porém, isso foi destruído pela ação do governo federal, que, sob pretexto de produção de minorias étnicas e meio ambiente, levou um exército armado para inviabilizar o nascente setor produtivo e, com isso, na prática, colocou em alto risco o novo estado de Roraima. Na sua palestra, o senhor falou que tem que preservar o meio ambiente devido aos compromissos internacionais. Mas, para as pessoas atingidas, as famílias, o governo federal teria que ter alternativas para garantir a sobrevivência e melhoria de vida. Mas, na prática, o que assistimos da presença do governo federal na Amazônia é a força policial militar com fuzis e armas para intimidar, multar e expulsar os brasileiros da região. Senhor ministro, essa é a pergunta. Baseada na sua inegável capacidade de articulação e conhecimento, eu pergunto: o que o governo federal pensa sobre Roraima e o que ele pensa para Roraima, sabendo que sobra algo de 5% a 7% da área estadual para o desenvolvimento de atividades econômicas, sendo que essa área que sobra não é a que nós iremos escolher, é a que sobrar das requisições de terra feito pelo governo federal. No que nós se baseamos disso? No levantamento da Embrapa, monitoramento satélite, e aqui, publicação do governo do estado de Roraima, do Instituto de Floresta, dizendo que sobra realmente algo em torno de 6% a 7% da área territorial do estado. Evidentemente, nós fizemos essa pergunta e a resposta do ministro Zé Dirceu. Isso tem testemunha, a FAEPA, isso aqui é uma memória, foi testemunhada pelo pessoal da FAEPA, da FIEPA, de todos que estavam presentes lá, os empresários. Ele disse assim, o ministro Zé Dirceu: realmente o estado de Roraima foi submetido a uma intervenção do governo federal, mas foi para cumprir as determinações do Supremo Tribunal Federal. O Brasil tem que cumprir compromissos internacionais assumidos para a preservação da natureza e minorias indígenas. Então, vocês de Roraima podem esquecer a ideia de se desenvolver utilizando os recursos minerais, hidráulicos e a produção agrícola. E complementou: Roraima só tem 450 mil habitantes. E se sobra apenas 6% da área, tem que pensar em outra forma de desenvolver o estado. O ministro já disse: não, ele não está no cargo do governo, ele está falando por ele. Aí, o que foi falado aqui? A visita do ministro Bezerra, Fernando Bezerra, que foi a Roraima para acudir nós lá que estamos numa situação muito difícil devido às cheias históricas que lá ocorrem. O que disse o ministro Fernando Bezerra à imprensa de Roraima na oportunidade? Questionado sobre a situação particular vivida por Roraima,
em que as lideranças políticas reclamam que o governo federal teria deixado menos de 10% do Estado, para atividades produtivas, o que praticamente viabilizaria um modelo de desenvolvimento com base na agroindústria. Fernando Bezerra disse que tem que ser considerado que o bioma da Amazônia é um dos mais importantes do planeta e esse seria o preço a se pagar. E diz mais, a população de Roraima está pagando o preço em função da necessidade nacional de respeitar o conceito de desenvolvimento sustentável. E aí volta os compromissos internacionais. Quer dizer, nós, Roraimas, vamos ter que ser os mártires, na opinião dele, né? Para salvar a humanidade, salvar o Brasil. Isso disse lá o nosso bravo ministro Fernando Bezerra. Isso foi agora, quando esteve lá recentemente. Então, meus amigos, a nossa situação aqui da BR-Saldical do trancamento nada mais é do que o reflexo da ação punitiva, intimidadora do governo federal na nossa região. E aí eu volto a dizer, e comparo, eu acho que nós estamos sofrendo um processo similar à Líbia. O que foi feito na Líbia? As nações imperialistas foram lá com o poder militar e fizeram uma zona de exclusão aérea, uma zona de exclusão militar. Em Roraima nós estamos submetidos a um projeto, a um plano de exclusão econômica. O governo federal, através das instituições, INCRA, FUNAI, IBAMA, ONGs de todas as naturezas, e setores do governo, especialmente o Ministério Público Federal, fizeram um projeto de exclusão econômica e nós estamos submetidos a um projeto de terra arrasada. Evidentemente, se você retira da população a possibilidade de usar os recursos naturais, especialmente a terra, para produzir, você está condenando essa população ao fracasso, a ser dizimada. Então, o governador disse aqui que não podemos discutir o que foi feito em Roraima. Governador, nós precisamos justamente isso. Nós precisamos discutir o que o governo federal fez em Roraima e mudar isso. É a única alternativa de sobrevivência do nosso Estado. Contamos com o senhor, governador. Nos lidere, a bancada está aqui, querendo ajudar. Nos lidere, chame os órgãos, as nossas forças produtivas que estão sendo dizimadas e lidere nessa cruzada para resgatar o respeito. E aquela questão da corrente lá na BR-174, aquilo é simbólico. É os grilhões que aprisionam o povo de Roraima e que nós temos que quebrar para conseguir a nossa liberdade. Obrigado. Quero deixar bem claro para o deputado Paulo César que eu jamais deixei de discutir as coisas do nosso estado de Roraima. Quando eu mencionei que não queria discutir o passado, foi especificamente da questão Uaimiri-Atroariz. Perfeito. Tá? E Vossa Excelência sabe da minha grande luta nesses últimos anos, né? Quem teve a coragem de judicializar o processo pela primeira vez, Raposa Serra de Sol, foi o governador José de Anchieta, deputado Paulo Sérgio. E nós estamos discutindo isso com grandeza. E nós estamos discutindo essas questões polêmicas do Estado com determinação. Eu nunca abri mão disso. Agora, cada um tem sua estratégia. Eu respeito a sua e já o presenciei em vários momentos, a sua forma polêmica de agir e você derrotado várias vezes por falta de estratégia. Eu quero dizer ao povo de Roraima, e o povo de Roraima tem consciência do meu trabalho. Pode ter certeza que nem sempre a mão armada e o grito é a melhor solução para se resolver as questões do Estado. Foi exatamente no meu governo que nós resolvemos a questão fundiária. Foi exatamente no meu governo que o senhor teve direito a um título de terra que o senhor nunca tinha tido há 30 anos quando o senhor chegou ao Estado. Foi exatamente no meu governo que nós estamos recuperando as rodovias federais, onde estamos levando o programa Luz para Todos, estamos resolvendo a questão energética. Agora a questão ambiental, ela se sobrepõe a alguns fatos que nós sozinhos não podemos. E eu quero fazer aqui uma defesa, e Vossa Excelência citou aqui o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro nunca foi problema para a Amazônia. O Exército Brasileiro é solução para a Amazônia. O que foi lá, na época especificamente, eu pude ler nas suas palavras, na época da Raposa Serra do Sol, o general Heleno teve a grandeza de não interferir e o governo federal foi obrigado a botar a Força Nacional. Eu quero enaltecer a posição do Exército Brasileiro, que nunca se comportou contra a Amazônia.
Então, na realidade, a gente precisa ter serenidade, tranquilidade. E eu não posso me referir ao governo federal de forma homogênea. Porque quando se fala de IBAMA, de INCRA e de FUNAI, não se fala do executivo, não é? Que tem a gestão sobre isso. O governo federal lutou aqui 4 anos para tentar construir a BR-319, era o presidente Lula e não conseguiu. Será que é o governo federal que tem culpa, onde tem um ministro da Amazônia, e eu sei do trabalho do Alfredo Nascimento para construir a 319? Então, são marcos regulatórios criados no passado que regem essa lei, essa regra. Então, eu tenho que enaltecer aqui o posicionamento do governo federal, embora eu, como governador de partido de oposição, mas eu tenho que ter a grandeza de criticar e solicitar na hora que preciso, e de elogiar e agradecer na hora que for atendido. Então, eu não tenho dúvida da minha postura com relação ao governo de Roraima, eu não tenho dúvida da nossa luta que nós estamos fazendo lá. Em nenhum momento eu deixei de discutir o passado, ao contrário. Eu sempre discuti o passado para que no presente a gente possa planejar o futuro. E isso eu fui reconhecido, inclusive pela classe produtiva que você pertence, né? As leis que mais protegeram a classe produtiva na Assembleia Legislativa nos 20 anos desse Estado foram votadas e sancionadas por mim, votadas pela Assembleia e sancionadas por mim. E a maioria delas foram leis oriundas do Poder Executivo. Então eu fico muito confortável aqui e dizer à Comissão da Amazônia, né, e convidar a todos a visitar o nosso Estado e e conhecer lá em loco a realidade que nós vivemos. Essas são minhas palavras. Questão de réplica. Só questão de ordem, eu acho que eu não consegui ser eficiente em me explicar. Talvez Como sempre. Pois não. Eu queria, quando me refiro ao Exército, evidentemente que o Exército pode ser de mercenário, pode ser Exército de Salvação. Eu não estava me referindo ao Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro. Estava me referindo ao Exército formado pela Polícia Federal e a Força Nacional. Esse é o Exército que eu estava me referindo, que todo mundo sabe, porque todo mundo tem vídeos aí mostrando isso. Inclusive, o Exército, na oportunidade, nos apoiou muito. Outra coisa, governador, eu não recebi nenhum tiro de terra em Roraima. Eu, aliás, em Roraima sou um sem terra, mas isso também não é o caso, só por aquele esclarecimento. Mas eu gostaria de dizer, governador, e eu lhe apoiei na sua campanha, eu acho que fui decisivo até na sua vitória, o senhor tem um sério problema. O senhor chama a si responsabilidades que não são suas. Eu estava aqui falando da ação do governo federal. Eu não estava questionando a sua atuação, a sua atuação. A sua atuação era assunto de outro assunto, não era de agora. Eu estava criticando o governo federal. O senhor não tinha nada, ao contrário, nessa questão nós somos parceiros. Eu sei que o senhor tem os mesmos interesses de defender o Estado como eu tenho. Eu não estava criticando o senhor, em nenhum momento. Ao contrário, eu estava levando, como se diz, água para o seu moinho. Mas o senhor tem parece que quer assumir todas as dores e os pecados do mundo. Inclusive, eu acho um erro. Por exemplo, foi desalojadas inúmeras famílias da Raposa Serra do Sol, num ato criminoso, que contou com a colaboração da Justiça. Quem deveria fazer o reassentamento era o governo federal, e nós estamos assumindo, governador, nós não temos recurso para isso. Temos que deixar a responsabilidade para o governo federal. Ele que fez o serviço sujo, ele que vai lá limpar a sujeira. Não nós, que já temos tanto problema. Então, eu não vou aqui polemizar com o governador, até porque não vejo motivo para isso. Eu acho que o governador entende as coisas de uma maneira diferente do que eu falo. Talvez falta a minha capacidade, como sempre ele diz, que é como sempre, eu não sei me explicar. Mas tudo bem, governador, mas a hora que a situação de Roraima não é de meias palavras, não é de tapar o sol com a peneira, a nossa situação é muito séria. Muito séria, então já passou a época de tentar amenizar, e nós temos que nos parar de nos enganar nós mesmos e de enganar o nosso eleitor, o nosso povo, porque a situação é difícil e nós vamos ter e temos condições, governador, de juntos enfrentar a situação e revertê-la. Essa é a minha opinião. Obrigado. Eu só quero concluir as palavras. Então, como sempre, eu acho que foi a maneira de interpretação e interlocução, como você sempre, nas suas colocações, sempre a sua réplica é em sentido de pedir desculpas por ter sido mal compreendido. Não estou pedindo desculpa, não estou pedindo desculpa nenhuma. Não estou pedindo desculpa nenhuma, apenas estou dizendo, me desculpa se for deficiente, mas o que eu disse, eu mantenho, e aliás, eu ratifico e retifico. Tudo bem, vamos seguir aí.